Mais uma decisão sobre a bolada do PASEP. A pessoa foi sacar o seu dinheiro e quando chegou lá na conta, tinha o valor irrisório de um pouco mais de R$ 2.400. Desta vez, uma decisão da Justiça do Estado de Goiás. Se você não está familiarizado com esse tema, trata-se de um julgamento do STJ, tema 1150, em que reconheceu que o Banco do Brasil é a instituição responsável pelo ressarcimento de valores referentes a saques indevidos, desfalque em valores e não aplicação dos corretos rendimentos na conta do PASEP de pessoas que trabalharam até o dia 4 de outubro de 1988. Na ausência dos titulares das contas, pelo falecimento, por exemplo, os herdeiros poderão receber essa bolada. Dito isto, vamos compreender o caso tratado aqui nesta decisão. Antes, eu quero deixar registrado que censurei aqui o nome das partes, bem como o número do processo, a fim de proteger as pessoas. Mas, quem quiser ter acesso a esse documento, clica no primeiro link da descrição ou corre lá em nosso blog, vsprevidenciario.com. Aqui tem o número do processo, o nome da parte envolvida e o réu aqui, que é o Banco do Brasil, tratado como polo passivo, aquele que responde, aquele que é responsável. Diz o seguinte, e eu vou ler essa decisão inteira. Então se prepare, desliga tudo aí e foca em mim. Veja o que diz esse caso. Trata-se de uma ação de indenização proposta por Dona Maria contra o Banco do Brasil S.A., em que a parte autora narra o seguinte: se dirigiu ao Banco do Brasil para sacar as suas cotas do PASEP no dia 19/2 de 2016, tendo se deparado com o irrisório valor de R$ 2.419,01. Conta que o Banco do Brasil não abrangeu o saldo existente em sua conta em 18/8 de 1988. E é exatamente nesse período, viu, pessoal? Aí, diante dessa situação, ela ajuizou a ação, o banco então foi intimado. A justiça intimou o banco. Preste atenção que eu vou ler para vocês entenderem como será feita a nomeação do perito para somar, para calcular a bolada que essa pessoa tem para receber. O banco requerido, leia-se aqui Banco Requerido, Banco do Brasil, tá bom? Apresentou contestação. Preliminarmente, o banco argumentou que não é o responsável. Ilegitimidade passiva, argumentou a prescrição e impugnou a concessão da justiça gratuita para essa senhora. No mérito, o Banco do Brasil disse o seguinte: o conceito de saldo principal, rendimentos, equívocos da parte demandante, ou seja, dessa pessoa, impugnação aos cálculos apresentados, ou seja, o Banco do Brasil não concorda com os cálculos dessa pessoa e pediu que a justiça não aplique o Código de Defesa do Consumidor nesse caso específico. De agora em diante, vem aqui o magistrado no seu relatório e na sua decisão, impugnando tudo isso que o Banco do Brasil alegou. Isto porque, pessoal, lá no julgado do tema 1150, que ocorreu aqui, ó, ocorreu nesse cara aqui, ó, recurso especial, nós já sabemos o que o STJ decidiu. Vamos relembrar? Acompanhem comigo. Tema repetitivo 1150, 1150. Situação, como está o caso, Walter? Já com o trânsito em julgado.
Qual foi a decisão? Qual foi a tese firmada lá? Vamos ler comigo. Número 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva. Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência, não aplicação dos corretos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor. Então, é sim o Banco do Brasil que responde por isso, já decidido com trânsito em julgado lá no STJ. Tese número 2. A pretensão ao ressarcimento. Leia essa palavra como devolução dos valores, tá? A pretensão ao ressarcimento, devolução dos valores, dos danos havidos em razão dos desfalques na conta do PASEP, se submete ao prazo prescricional de 10 anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. E no item 3 da tese, esse prazo começa a contar no dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques. Então, por tudo isso, o julgador rebate as argumentações do Banco do Brasil no processo que nós estamos discutindo agora. Aqui, ó, o julgador está invertendo. O que é a inversão do ônus da prova? Olha, quem tem que provar que não está devendo é o Banco do Brasil e não o trabalhador, e fundamenta toda a decisão. Ponto controvertido é a perícia técnica. Lembram-se que o Banco do Brasil não concorda com os cálculos apresentados por essa pessoa? Então, ele está dizendo aqui, já que você não concorda, tá bom. Então, você que pague um perito para fazer isso. E é por isso que diz o julgador: dessa forma, entendo necessária a elaboração de perícia especializada para a apuração das divergências apresentadas pelas partes litigantes. Ou seja, o Banco do Brasil não concorda com os cálculos, nós temos aqui um impasse, nós temos o quê? Uma divergência. Então, vamos resolver isso como? Nomeando um perito para fazer os cálculos. Dito isto, nomeio a fulana de tal, devidamente cadastrada no Banco de Peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E aqui vai uma dica. Eu tenho recebido muitos pedidos aqui para indicar peritos, contadores para realizar os cálculos. Você que quer fazer isso, já está com os extratos em mãos, entra no site do Tribunal de Justiça aí do seu estado e verifica no banco de peritos cadastrados o profissional que você quer contratar. É simples assim, é melhor do que eu ficar indicando aqui. Então veja, devendo ser contatada pelos números, e aqui ó, o julgador coloca o número de telefone da perita, tá? Eu não posso expor esses dados por conta da Lei de Proteção aos Dados, mas quem quiser ter acesso no privado a essa decisão, corre no primeiro link da descrição do vídeo ou acessa o nosso blog vsprevidenciario.com. Então aqui, ó, a perita deve ser contatada através desses números, aqui estou censurando parte dos números, o e-mail também da perita estou censurando. As partes, no prazo de 15 dias, deverão, caso queira, arguir impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes técnicos e apresentarem quesitos, porque o Código de Processo Civil manda assim: o pagamento dos honorários periciais, preste atenção, será de responsabilidade exclusiva do demandado. Quem que é o demandado aqui, prof? Banco do Brasil. Tem o demandante, que é a parte autora, e o demandado é o réu. Tendo em vista que, em contestação, impugnou o cálculo juntado. Então veja, se o Banco do Brasil não concorda com o cálculo que foi apresentado pela parte autora e requer produção de prova pericial, é ele que está pedindo, então é ele que vai pagar o perito, no caso aqui uma perita, tá?
Intime-se o demandado, o Banco do Brasil, para fazer o quê, Walter? Para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias após a apresentação de proposta. Assino a perita o prazo de 30 dias após efetivação do depósito de seus honorários para a entrega do respectivo laudo. Ela vai receber o pagamento do Banco do Brasil e vai entregar o laudo pericial para que o juízo dê prosseguimento ao processo. Com a entrega do laudo, intime-se as partes para manifestação no prazo de 15 dias, para se manifestar sobre o laudo produzido, ok? E aí, diante disso, vamos direto aqui para o julgamento. Aqui são os quesitos. O que o perito deve apresentar em seu laudo? É como se fosse perguntas. Os quesitos são: aponte se houve depósito de todos os valores na conta PASEP da parte demandante, autora. O perito deve falar se houve desfalque com a mudança da moeda. O perito deve falar se há alguma irregularidade relativa a saque na conta da pessoa. O perito deve apontar se existem, inconsistência em relação aos índices pagos pelo governo federal. O perito deve apontar se o banco aplicou algum índice diverso daquele divulgado, aplicado pelo governo federal, e o perito deve apontar o valor pertencente à parte demandante, à autora dessa ação. A parte mais importante está aqui, ó. Ela deve falar qual a bolada, qual a bufunfa, qual o valor que essa pessoa tem para receber, considerando a data do saque, utilizando-se juros e correção monetária de 1% ao mês a contar dos anos, efetivo prejuízo, conforme as súmulas 43 e 54 do STJ. E aí nós vamos para a final agora, ó. Dispositivo da decisão. Aqui estamos. O julgador, rejeitou as preliminares que o Banco do Brasil arguiu, declarou não existir nulidades nem irregularidades, então o processo está formalmente perfeito. Distribuiu o ônus da prova conforme a teoria estática que fixou o ponto controvertido, qual seja a nomeação do perito para resolver essa questão. Então, estou nomeando a senhora perita devidamente cadastrada no Banco de Peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Aqui estão os números e o e-mail da profissional, e assentou os quesitos que eu acabei de ler para vocês. Ele elencou ali os quesitos para que a perita produza esse laudo pericial com o valor, com a bolada que essa pessoa tem para receber. Quem quiser ter acesso a esse documento, link na descrição do vídeo, só pesquisar na internet, vsprevidenciario.com, que você vai encontrar o nosso blog com todas essas informações. Agora, escreva aí nos comentários se você entendeu as minhas explicações. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o convite de sempre, para que você inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhem o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.